tem que fortalecer os movimentos, tem que entender que esse governo que a gente elegeu, sim, é um governo nosso, mas é um governo que não pode tomar decisão pelos trabalhadores. É um governo que tem que ouvir a classe trabalhadora, né? E aí vai ter que criar canais de diálogo. Então a nossa cobrança tem que ser nesse sentido, de fortalecer os movimentos sociais, fortalecer os agrupamentos indígenas, que estão muito em alta agora, né, pelos ataques que sofreram. Então eu acho que se os movimentos conseguirem sair fortalecidos, conseguir criar novas lideranças, isso é muito importante, né? Novas lideranças, novas pessoas, né? Novos movimentos que sejam sociais, vai ser muito difícil um outro golpe vir. Então, cabe aí a gente acertar na política, né? Com divergência e com diálogo. É verdade, até porque aquilo que você falou é verdade, nada mais é do que história, né? Isso já aconteceu uma vez aqui, né, cara? E a gente viu no que deu, né, cara? A gente praticamente entrou no regime neofascista literalmente falando. Você sabe que imagina a situação como seria, né, cara? E aquela velha situação, uma coisa muito importante que você está falando é com relação à questão de criar lideranças, né, cara? Lideranças que aglutinem, né, cara? Que tragam esse viés de raciocínio, de bom senso, de lógica, e novamente a ribalta, a pauta aí, né, cara? Porque eu não consigo. Mas a verdade é essa, cara. Eu vejo essa apatia também até na construção de novos nomes, né, cara? A gente vê um ou outro, tá, mas é muito pouco, cara. Você não vê uma coalizão, um pessoal. Porque hoje em dia, querendo ou não, cara, a esquerda. Eu não sei. Falando sério, Fábio, você vê uma esquerda, literalmente, como o pessoal da extrema-direita prega, que existe? Não, eu vejo esquerda no Brasil, cara. Eu vejo o pessoal. Sabe, eu acho que todo mundo porque aquela coisa, tem o pessoal de diálogo, todo mundo dialoga, todo mundo conversa, né? Todo mundo vai lá de conciliação, aquela coisa. São partidos todos de conciliação, de conversa, de diálogo, né, cara? Literalmente não tem aquela situação de esquerda, como o pessoal fala, de uma maneira arraigada, ferrenha, como os caras pintam por aí. Ou seja, só que o diálogo eu acho que é amplo até demais, né, cara, em alguns aspectos aí, né, cara, dentro da esquerda, não é verdade? Porque, meu, vamos ser lógico, cara. Vamos falar a verdade, né, cara? É diálogo demais até, eu acho. Porque muitas vezes, meu, porque tem umas diretrizes, cara, que são lógicas, que é senso comum, cara, que deveria ser seguido. Mas não, mas vamos afrouxar aqui, afrouxar ali. Exatamente aquilo que aconteceu na gestão passada dos governos do PT, cara. Você concorda comigo? Sim, eu acho que quando você fala de muito diálogo, diálogo para fora da nossa classe. Sim, exatamente, estou falando. É diálogo para fora, cara. O diálogo está demais, cara. O diálogo cresceu muito. Eu acho que a gente tem que entender quem são os nossos inimigos, né? O Valério Arcari costuma dizer o seguinte: quem não sabe contra quem luta não pode vencer. Então, se a gente não entender que esses caras são os nossos inimigos, né? Que o Lula não pode ter nesse governo bolsonaristas, não pode ter gente da extrema-direita, não pode. Então, com essa turma não tem que ter diálogo, a gente tem que fazer um governo sem eles. De verdade, Lula não precisou desses caras para vencer a eleição. A gente sabe disso. O Alckmin não cumpriu um papel importante, decisivo em votos, ele não cumpriu esse papel. Então, enfim, aí o Lula quis dar uma sinalização para a elite. Né? Olha, gente, aqui, fica tranquilo, que aqui vai ser do jeito que quer. Então foi um erro. Mas agora cabe a gente. Por exemplo, no dia 8 eu ainda estava em Brasília. Eu fui para a posse. E no dia 8, eu não estava exatamente em Brasília, eu estava ali na cidade ao lado, né? Na verdade, eu estava na Chapada. Então, mas a gente sentiu aquele clima do dia 8. Rapidamente a gente se posicionou. Estava nítido, que era uma tentativa de golpe. Sim. Né? E como assim que os caras chegam daquele jeito, com tanta facilidade? Pô, a gente ainda não tem, né? Então não tem como a gente ficar falando quem é culpado, quem não é. Isso aí, eu acho que espero que isso se apresente logo, né? Que a justiça mostre de fato o que aconteceu, porque também não adianta a gente ficar acusando se o governador estava junto, quem estava junto, quem não estava. Isso não vai ser meu papel. Mas que houve uma tentativa de golpe, sim. Houve uma organização, sim. Houve financiamento, sim. E veio desse lado, veio dessa galera que não aceita essa vitória. Então a gente não pode achar que vai dialogar com essa gente. Se eu estou em 1900, ali no século passado, no nazismo, eu vou dar espaço para o Hitler falar porque eu acho que é democrático ouvir isso? Não. Quem é contra a liberdade, quem é contra a democracia, a gente não tem que dar espaço. A gente não está dialogando com o diferente. A diferente está discutindo com a direita, com alguns grupos, mas essa galera não é isso.
Não, esses caras não têm, cara. Eu costumo dizer o seguinte, Fábio, eu vejo que tem muita gente boa na esquerda, eu vejo que tem muita gente posicionada ao centro, diria assim e tal, que fica, sabe aquela história de centro-direita, centro-esquerda, aquela conversa furada de sempre, cara? Aquela coisa, é verdade, cara, porque isso é completamente furado. E eu vejo o pessoal da direita, cara. Existem pessoas boas em todos sabe, em todos os cantos aí. Sem os extremos, cara. Eu não consigo ver extremismo funcionando, cara. Nem na esquerda, nem na direita, cara. E a gente chegou no patamar de antagonismo, cara. E eu acho que até mesmo. E era olhos vistos, cara. Teve gente morrendo aí, gente sendo baleada, gente sendo assassinada, tal, nesses piques todos aí. E você vê a construção desse golpe que foi montado, foi elaborado, foi construído passo a passo, todo dia o cara tentando esticar a corda, né? Para ver até onde ia, e a justiça sendo conivente, eu diria até, cara, porque deixava passar, né, cara? O judiciário deixava quieto e tal. Você vai vendo essas coisas todas acontecendo, cara. Você não acha, não, que. Porque hoje os caras estão falando, meu. Por exemplo, o Alexandre de Moraes que veio aí, foi lá e prendeu todo mundo, cara. O cara tá sendo agora. O cara tá extrapolando, o cara tá ficando igual o Sérgio Moro, por exemplo. Os caras estão comparando até o Alexandre de Moraes com o Sérgio Moro, cara. É claro, né, ao inverso da coisa. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que tem que brecar mesmo. Tinha que brecar e tinha que meter cadeia mesmo nessa hora, cara. E de verdade mesmo, acho que o pessoal tá falando, mas. Pô, só as joias, vamos pegar. Cara, eu não consigo conformar, cara. Tem que entrar nessa conversa. Pensa você, Fábio. Você trazendo 1 milhão em joia no bolso, cara. Você já tá preso, você tá morto, cara. Entendeu? Pensa bem, só isso aí, cara, já é o suficiente para meter o cara na cadeia, literalmente falando, sem contar as demais ojerias que foram praticadas nesse governo, cara. Hoje mesmo eu li um assunto aí que queimaram aí 2 milhões de doses de vacina, cara, porque perdeu a validade, o cara da hora H, do dia D, o ministro lá, o outro, sabe aqui, faz quem, como é que é? Manda quem pode, obedece quem, né? Aquela conversa toda lá. Porra, cara, eu fico pensando da seguinte maneira. Acho que a justiça foi muito conivente, cara. É que chegou num determinado limite agora de estourar uma tentativa de golpe com quebra da esplanada e tudo mais, cara. Aquilo ali não tem como, cara. Ali é cadeia. A única situação é prender aquilo ali. E daí agora o pessoal vai falando, mas isso aí vai influenciar muito na política daqui pra frente. Eu acho que vai sim, cara. E de verdade é bem aquilo que você falou. Não pode dar trela, não pode dar assunto, não pode dar vez, né, cara? Porque toda vez que você abre um pouco o espaço ou deixa a sapatia correr solta aí do pessoal da dita esquerda, cara, o que acontece é isso. E quando você também deixa a esquerda à vontade, acontece exatamente aquilo que aconteceu no governo do Lula. Então, eu acho que assim, o que essa galera defende é indefensável para assim, a gente falta palavras para você explicar o que essa galera defende. É um projeto tão terrível de sociedade, é um projeto de praticamente eugenia. Essa galera, o que eles fizeram, se fosse numa situação normal, só do cara dizer aquilo, ele seria preso. Pois é. E aí a gente está normalizando alguns comportamentos, algumas questões, e estamos discutindo se é democracia ou não. Está confundindo opinião com opressão. Então, assim, a gente está no meio de um momento muito difícil. Por isso que a gente precisa acertar nas coisas, acertar na política. Sou palmeirense, né? Então o Abel Braga, ele costuma usar uma frase que eu vou adotar aqui, vou trazer citando o Abel Braga, coração quente, cabeça fria, né? Então, a gente está nesse momento. Então a gente precisa, para pôr em ordem, ter muita tranquilidade, entender que cada vitória que a gente teve e que a gente vai ter, ela tem que ser comemorada e ela é muito importante. Então, por exemplo, foi uma puta vitória que a gente teve agora com o Lula. Isso, né? Contestável. E agora, as próximas vitórias que nós vamos ter, elas são importantes. Então, por exemplo, um monte de medida que o Lula está fazendo tem que ser comemorada, são importantes. A gente está colocando o bolsonarismo no seu devido lugar.